Olá, vim aqui trazer um assunto que vai interessar a pais com filhos aí adolescentes ou ainda numa idade infantil, que percebe que esse filho tem um comportamento um pouco diferente. É um filho que de repente tem um comportamento de ficar mais recluso, com uma dificuldade para se relacionar, um medo de lidar com o mundo, com as pessoas, de sair de casa, de se expor, de estar no ambiente social, que até alega que tem sonhos ou que vê coisas. Eu quero abordar esse assunto. Por que eu quero abordar esse assunto? Porque eu andei atendendo. Então vamos lá, retomando aqui. É, e por que que, né, eu vou falar desse assunto? Porque eu andei atendendo adolescentes com questões assim, né, nesse trabalho que eu faço, da terapia quântica e tal, onde a gente checa todas as questões emocionais, espirituais e tudo mais. E eu já tinha atendido uma pessoa já também com as mesmas questões. E hoje uma pessoa, uma cliente, fez algumas perguntas pertinentes à mesma situação. Eu falei, bom, isso deve ser bastante, né? E é uma informação útil no sentido de saber como olhar. E aí eu relatei algumas questões que são importantes que aconteceu comigo. E às vezes os pais não sabem muito lidar. E é lógico que tem toda uma questão espiritual no sentido de religiosidade, de abertura para olhar, né, com esse olhar e toda essa questão. Então a questão é da criança, né, do adolescente ter esse tipo de comportamento. E então eu estava explicando para essa mãe que eu também, quando era menor, eu também via coisas e tudo mais. É importante que se entenda que quando se é criança, o crivo ainda está aberto, ou seja, a visão ainda não foi tampada, a criança ela consegue ver outras energias, outras percepções e tudo mais. E quando ela não tem esse entendimento, e quando até os pais não têm essa instrução, essa abertura de conhecimento espiritual, fica difícil orientar esse filho e esse filho também não sabe como abordar. E às vezes é tratado como alguma questão psicológica, quando na verdade não se trata de uma questão psicológica, tem esse outro olhar, entende? E aí eu estava falando também, né, sobre isso e também sobre a dificuldade de sair às vezes em ambientes lotados. Antes, quando eu não entendia que eu tinha essa capacidade de perceber as energias, captar as energias, eu era uma pessoa que eu ficava muito irritada quando estava num ambiente com muitas pessoas. Eu fechava o semblante, logo fechava o semblante. Era uma forma que o meu corpo achava de defesa. Eu fechava o semblante, eu não queria conversar com ninguém, eu ficava ali no meu mundo. Era uma forma de me defender. Por quê? Porque eu não entendia que eu estava captando todo tipo de energia das pessoas e de tudo. Isso em lugares cheios, em lugares que tem muita gente, aquela aglomeração de gente. Hoje, eu consigo lidar melhor com isso. Não vou dizer que às vezes, se eu estou mais vulnerável por algum motivo, eu me dá uma certa irritação, mas a gente vai aprendendo a como nos proteger mediante situações como essa, né? E às vezes o filho, quando ele não é orientado, não sabe, e também os pais não têm essa informação, fica difícil a orientação para esses filhos. E aí, automaticamente, a forma de defesa que essa criança tem, esse adolescente tem, é se fechando mais ainda no seu mundinho, porque não sabe, não entende o que está acontecendo. Os pais também não têm como orientá-los sobre isso e vai ficando cada vez mais difícil. Aí isso vai levando outros traumas, a outras dificuldades e outras questões. Então, é importante esse olhar, entender desde quando isso começou, desde quando vem comportamentos como esse, o que culminou, o que startou, se aconteceu algum trauma, alguma coisa muito forte na família, alguma situação que levou aquilo, ou se a criança ou adolescente desenvolveu esse tipo de comportamento depois de uma situação que tenha passado, ou se simplesmente já teve esse comportamento e foi vindo e foi crescendo, isso em vez de melhorar, foi piorando.
Então é importante ter essa conversa para tentar achar o ponto de origem daquela questão. E sim, o trabalho com a terapia quântica é possível a gente checar isso, que é o que eu faço. Eu checo a energia através do nome, quais são os bloqueios emocionais, se há questões espirituais, e aí eu faço todo esse alinhamento com comandos quânticos, e aí tendo a necessidade, normalmente, quando a questão é essa, eu faço a indicação de um floral para que a pessoa possa ir tomando, e aí a gente vê como que essa energia vai se equilibrando e tudo mais. Então, na verdade, eu queria só trazer essa questão desse olhar, dessa sensibilidade para entender que essas coisas podem acontecer com seu filho e nem sempre é psicológico, né? Não são questões sempre psicológicas, psiquiátricas que precise, às vezes, de uma medicação. Às vezes precisa de um diálogo, às vezes precisa de entender o contexto e o porquê aquilo está acontecendo. Uma vez que as coisas se esclarecem, fica muito mais fácil olhar e cuidar, tá bom? Então era esse o recadinho de hoje. Beijos.